Vamos fazer todo o estudo da curva x ln de x ao quadrado para que nós possamos esboçá-la, começando pelo domínio. Logaritmandos de funções logarítmicas devem ser maior do que zero. Não existe ln ou qualquer log de um número positivo ou de zero. Sendo assim, nesse caso, x deve ser maior do que zero. Dado que x deve ser maior do que zero, não faz sentido calcular o intercepto y. Isso porque, para que isso pudesse ser feito, nós teríamos que igualar x a zero, o que não faz sentido. O que nós podemos calcular são os interceptos x. Caso eles existam, nós os encontraremos fazendo y igual a zero. No caso, nós teremos zero igual a x vezes ln de x ao quadrado. Portanto, ou x vale zero, o que a gente sabe que não é possível, ou ln de x ao quadrado é igual a zero, que é o mesmo que dizer que ln de x é igual a zero. Lembrando que ln de x é igual a log de x na base e, x é igual a e elevado a zero, que é igual a 1. Portanto, essa curva passa pelo ponto 1,0. Dado que nosso domínio corresponde a um valor de x ou valores de x positivos, não faz sentido nenhum analisar a simetria dessa função, dado que não existe função para valores menores do que zero. Portanto, nós pularemos a análise da simetria. O que nós podemos tentar encontrar agora é uma possível assíntota. E da mesma forma, fazendo o limite para x tendendo a mais infinito, dado que calcular um limite para x tendendo a menos infinito também não faz sentido. Na medida que x cresce, esse valor tende a mais infinito, x tende a mais infinito e o ln de x como um todo também tende a mais infinito, dado que ln de um número muito grande será também um número muito grande. Nós elevamos ainda esse ln ao quadrado, o que faz com que esse limite seja igual a mais infinito. Partiremos agora para a análise de crescimento e decrescimento. Se y é igual a x ln de x ao quadrado, pela regra do produto, y' é igual a derivada da primeira função, 1 vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada de ln de x ao quadrado. Tombamos o 2, ficamos com ln de x a primeira, que é a mesma coisa que ln de x, vezes a derivada de ln de x, mais conhecida como 1 sobre x. Nós podemos cancelar esse x com 1 sobre x, ficando com y' igual a ln de x ao quadrado, mais 2 vezes ln de x, e colocando ln de x em evidência, nós temos ln de x mais 2. Está aqui a nossa primeira derivada. Igualando o y' a zero, nós temos duas possibilidades. Ou ln de x é igual a zero, que nós sabemos que implica em x ser igual a 1, ou ln de x mais 2 é que é igual a zero, o que implica em ln de x ser igual a menos 2, log de x na base e igual a menos 2, portanto x é igual a e elevado a menos 2. Temos aqui dois pontos críticos que vamos incluir no nosso varal de sinais, de modo a estudar o crescimento e decrescimento dessa função e analisar inclusive pontos de máximo e mínimo. Lembrando que nosso domínio começa em 0, nós temos os números e a menos 2 e 1. Podemos colocar, por exemplo, no y' e elevado a menos 3, que é um número menor que e a menos 2 e maior que 0. Podemos colocar e a menos 1 e aqui, por exemplo, e. Y', quando x é igual a e a menos 3, é igual a ln de e a menos 3 vezes ln de e a menos 3 mais 2. Regra dos logaritmos, aqui nós podemos tombar o menos 3, o mesmo ocorre com esse expoente, ficando assim, menos 3 ln de e, menos 3 ln de e mais 2. Lembrando que ln de e é igual a 1, ficamos enfim com menos 3 mais 2, que é um número positivo. Não importa qual número é esse, só importa o sinal dele. Portanto, aqui a nossa função é crescente. Fazendo a mesma análise para x igual a e a menos 1, nós ficamos com ln de e a menos 1, ln de e a menos 1, mais 2, que nesse caso é um número menor do que 0. Portanto, aqui a função é decrescente. E fazendo o mesmo estudo para e, x igual a e, você verá que a função aqui ela é crescente. Nós temos, portanto, um ponto de máximo e um ponto de mínimo para x igual a e a menos 2 e x igual a 1, respectivamente. Se você quiser calcular o ponto completo, basta jogar e a menos 2 e 1 na função original. O valor de y, quando x é igual a e a menos 2, ele é igual a e a menos 2 vezes ln de e a menos 2 ao quadrado, que é igual a 4e a menos 2. E y, quando x vale 1, é igual a 1 vez ln de 1 que vale 0, portanto 0. O nosso ponto de máximo, então, é
é e a menos 2, 4e a menos 2, e o nosso ponto de mínimo é o ponto 1,0. Temos aqui então os nossos pontos críticos completos. Vamos passar agora para o estudo da concavidade. Se y' é igual a ln de x 2 mais ln de x, novamente utilizando a regra do produto, y duas linhas é igual à derivada da primeira função, 1 sobre x, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Temos aqui um denominador comum, x, e temos no numerador 2 mais ln de x mais ln de x. Portanto, y duas linhas a 2, 1 mais ln de x, ou 2 mais 2 ln de x sobre x. Igualando o nosso y duas linhas a 0, para encontrar possíveis pontos de inflexão, nós ficamos com 2, 1 mais ln de x sobre x igual a 0. Multiplicamos aqui o x no lado direito, sabendo, claro, que x não pode ser 0, ficando assim 2, 1 mais ln de x, que é igual a 0. Dividindo 2, nós temos 1 mais ln de x, que é igual a 0. ln de x, que é igual a menos 1, lembrando que ln é log na base e, ficamos assim então com x igual a e a menos 1. Montamos agora nosso varal com sinais da segunda derivada, lembrando que a equação da segunda derivada está aqui em cima. A nossa função começa em 0 e temos aqui e a menos 1, podemos fazer a análise com e a menos 2 e e a primeira. Y duas linhas, quando x é igual a e a menos 2, é igual a 2 vezes 1 mais ln de e a menos 2 é igual a menos 2, dividido por e a menos 2. Cuidado que esse número aqui, e a menos 2, ele é um número positivo. Esse aqui, contudo, é um número negativo. Nós temos duas vezes um número negativo sobre um número positivo. Portanto, nesse intervalo, a função é côncava para baixo, dado que esse valor é negativo. Fazendo a mesma análise agora para x igual a e, você encontrará um valor positivo. Sendo assim, e a menos 1 é um ponto de inflexão, ou é abscissa de um ponto de inflexão. Como feito anteriormente, nós podemos calcular o valor de y da função quando x é igual a e a menos 1, substituindo na equação original, ficando assim com e a menos 1 vezes ln de e a menos 1 ao quadrado, o que é o mesmo que e a menos 1 vezes menos 1 ao quadrado, e a menos 1. Portanto, o nosso ponto de inflexão é o ponto e a menos 1, e a menos 1. E é nesse momento que você agrega todas as informações que você obteve até agora e cria o gráfico da sua função. Lembrando que a função só existe para x maior do que 0, portanto desenharemos aqui somente o primeiro quadrante. Poderíamos ter o quarto quadrante também, porém não temos nada acontecendo no quarto quadrante. Nós temos aqui a nossa escala em x e a nossa escala em y. Nós temos um mínimo local no ponto 1,0. Nós temos um ponto de inflexão em e a menos 1 e a menos 1. Lembrando que e a menos 1 é um número menor do que 1. Ele é positivo, mas menor do que 1. Temos um máximo local em e a menos 2, 4e a menos 2. E aqui para a direita a função tende a mais infinito, o que me lembra que faltou um limite a ser calculado. O limite da nossa função x ln de x ao quadrado para x tendendo a 0 pela direita. Nós queremos saber o que acontece depois que a curva passa por esse ponto de máximo, ou seja, se aproxima de 0 pela direita. Quando x tende a 0 pela direita, esse valor tenderá a 0. X tenderá a 0, porém ln de x tenderá a menos infinito. E como você enxerga isso? Bom, existem várias maneiras. Uma delas é você lembrar do gráfico de ln de x e observar que na medida que x vai se aproximando de 0 pelo lado direito, a função vai assumindo valores cada vez menores. Portanto, aqui nós temos um caso típico da utilização de L'Hopital. Quando nós temos 0 vezes infinito ou 0 vezes menos infinito, nós passamos uma das funções para baixo, para o denominador, dividindo. E, para ser bem honesto, é um jogo de tentativa e erro. No caso, a malícia de resolver vários exercícios vai te mostrar que o mais conveniente aqui é deixar o ln no numerador e passar o x, dividindo como 1 sobre x, para o denominador. Porque agora você tem um número que tende a menos infinito, ou a mais infinito, se você considerar esse quadrado aqui, e aqui outro que também tende a mais infinito. Sendo assim, nesse passo, você pode derivar a função do numerador e derivar a função do denominador separadamente, claro, utilizando assim a regra de L'Hopital. Derivada de ln de x ao quadrado, duas vezes tombamos o 2, ln de x, vezes a derivada da função de dentro, no caso, a derivada de ln, que é igual a 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Vamos simplificar essa expressão, primeiramente, para observarmos se é necessário utilizar a regra de L'Hopital novamente. Portanto, desse passo,
para o passo do lado direito, nós utilizamos L'Hopital. Dividir por menos 1 sobre x ao quadrado é o mesmo que colocar o sinal de menos aqui e multiplicar por x ao quadrado. E aqui nós copiamos o numerador, 2ln de x vezes 1 sobre x. Podemos cortar x com um x daqui, ficando com menos 2, que pode ser colocado para fora do limite. Limite para x tendendo a zero pela direita, de x vezes ln de x. E aqui, novamente, nós temos zero vezes menos infinito. Nós passaremos novamente o x para o denominador, dividindo, ficando com ln de x sobre 1 sobre x. Portanto, utilizando o L'Hopital pela segunda vez, nós temos menos 2 vezes limite para x tendendo a zero pela direita, derivada de ln, 1 sobre x, derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado, que novamente nós podemos inverter e multiplicar o numerador, ficando com menos 2 vezes o limite para x tendendo a zero pela direita, de menos x quadrado sobre 1 vezes 1 sobre x. Cortamos x com x, esse menos torna esse sinal positivo, e assim temos finalmente 2 vezes o limite para x tendendo a zero pela direita de x. Quando x tende a zero, todo esse limite vai para zero e aqui você fica decepcionado porque depois de tanto trabalho, o limite deu zero. Sendo assim, quando x tende a zero pela direita, a função tende a zero também. Portanto, ela não assume esse valor, porém se aproxima desse ponto 0,0. Temos então o nosso ponto de máximo, nosso ponto de inflexão e aqui o nosso ponto de mínimo. Podemos arrumar um pouco melhor essa curva e pronto. Está aqui nossa curva, nosso máximo local, nosso ponto de inflexão e o nosso mínimo local, marcados aqui no gráfico de x vezes ln de x ao quadrado.